seja bem-vindo a mais uma EBD de FERG, Departamento Infantil do Ministério ADFERG. Eu sou a tia Mônica e estou responsável pela classe dos primários, a classe de 7 a 8 anos. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, Pai, nesse momento, graças te dou, Senhor, por estar mais um dia na tua presença, Senhor. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar trazendo a tua mensagem aos teus pequeninos, Senhor. Toma cada criança nas tuas mãos e cada pessoa que está também assistindo esse vídeo, Deus, que seja impactado pela tua presença, Pai. É o que pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E estamos na nossa lição de número 9, onde nós vamos falar mais uma vez de um herói ou heroína da Bíblia. O que será hoje, hein? Um herói? Uma heroína? Nós vamos descobrir no decorrer desta ministração infantil da nossa EBD, ok? Vamos memorizar o nosso versículo, que se encontra em Provérbios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, quem os segue será recompensado. Provérbios, capítulo 13, versículo 13. E vamos memorizar o nosso versículo do dia. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Vamos memorizar novamente. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios, capítulo 13, versículo 13. E esse versículo de hoje está falando sobre o quê? Sobre conselhos. Quem aqui já passou por essa situação, não é mesmo? Da mamãe falar assim, ó, Joãozinho, não faz isso que você vai se machucar. Aí alguém fala, mamãe, não vou me machucar não. O que acontece? Você acaba se machucando, porque você não obedeceu o conselho da sua mamãe, do seu papai, não é mesmo? Porque se você tivesse obedecido, ia falar, não sobe nessa cadeira aí, senão você vai se machucar. Aí você descesse, você não iria se machucar. Aí você subiu, se machucou, a mamãe deu um conselho e você não obedeceu. Mas se você tivesse obedecido, você não teria se machucado. Então, o nosso versículo do dia, ele fala sobre isso, sobre o conselho. Quem segue o conselho será recompensado. Assim também acontece, sabe o quê? No reino de Deus. Quando Deus ele nos dá um conselho acerca da sua palavra, para que nós possamos obedecer a sua palavra. Então é a mesma coisa, esse exemplo que eu dei da mamãe, do papai, pedindo, para que você desça da cadeira, ou que você, dando um conselho para que você não se machuque. É a mesma coisa que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá, Ele nos dá a palavra. E aqui na palavra de Deus tem muitos conselhos que devemos seguir para poder estarmos sempre agradando ao Senhor. E hoje eu vou estar falando de mais um herói da Bíblia. E o seu nome é Mardoqueu. Isso, Mardoqueu, ele era um judeu. Ele era um judeu e ele criou uma menina, com a sua priminha chamada Esté. Esté, ela era órfã e era prima de Mardoqueu. Então, quando seus pais morreram, Mardoqueu, ele criou Esté e ele deu muitos conselhos a Esté. E todas as vezes que ele dava conselho, ela seguia esses conselhos e ela agradava muito a Deus. E ela era muito abençoada, porque ela obedecia e ela fazia, conforme os conselhos de Mardoqueu. E até mesmo, criança, que ela seguiu os conselhos de Mardoqueu, ela foi abençoada. E imagine só, ela se transformou em rainha da Pérsia. Olha só, porque seguiu os conselhos, não é mesmo, de Mardoqueu, e ela foi muito abençoada por Deus. E Mardoqueu, como disse, era um judeu. E ele tinha um homem no palácio chamado Amã. E ele era uma pessoa muito importante.
E todas as pessoas que quando ele passava, as pessoas pegavam, se curvavam diante dele, menos Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele só se curvava diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E a mãe ficou com muita raiva de Mardoqueu e ele tramou algo para poder matar Mardoqueu. Ele fez com que o rei ele emitisse um decreto matando não só Mardoqueu, mas todos os judeus. E Mardoqueu, quando ele soube disso, ele falou com sua prima Esté, que já era rainha da Pérsia. E ele pediu para que ela intercedesse junto ao seu povo com o rei. Mas naquela época, porque até mesmo a rainha, ela não poderia chegar na sala do trono e entrar, porque naquela época, quando qualquer pessoa entrasse na sala do trono e o rei ele não levantasse seu cetro, a pessoa seria até mesmo condenada à morte. Mas ela pediu, não é mesmo, que todo o povo, junto com Mardoqueu, orasse para quando houvesse esse momento dela entrar na sala do trono do rei, ele levantasse o decreto. E assim Mardoqueu fez. Mardoqueu, ele orou, como está aqui na imagem, não é mesmo? Junto com o povo, perante ao Senhor, clamando a Deus. E quando a rainha Esté ela fosse falar com o rei, que ele pudesse, né, levantar o cetro e a ouvisse. E assim a rainha Esté ela ficou lá, né, esperando em frente à sala do trono para que o rei a visse, quando ela abrisse a porta para ele pudesse, né, ver ela e entrasse na sala do trono para que ela pudesse falar, interceder junto ao seu povo que estava sendo condenado à morte. E assim aconteceu. Quando a sala do trono abriu, que o rei avistou a rainha Esté, Deus fez como se o seu coração se enchesse de amor ao ouvir-se a rainha Esté. E foi assim que aconteceu. Quando ele viu a rainha Esté, ele se encheu de tanto amor que levantou o cetro e pediu para que ela se aproximasse. Olha só quantas maravilhas que Deus faz, não é mesmo? Não só na vida da rainha Esté, não só na vida de Mardoqueu, mas na vida de todos nós. E quando ela se aproximou, tocou no cetro e ele perguntou o que ela queria, que ele dava até mesmo metade do reino para ela se ela quisesse. Mas ela o convidou para que fosse a um banquete e convidou também Amã. Amã ficou todo orgulhoso e sentiu todo importante, porque ele foi convidado para um banquete com o rei e a rainha. Mas o que ele não sabia é que a rainha Esté, ela iria falar com o rei, que estava sendo jurada de morte, ela e o seu povo. E assim aconteceu, não é mesmo? Aconteceu que naquele banquete, ela contou ao rei que Amã tinha preparado uma forca para poder enforcar Mardoqueu, e não somente ele, mas todo o povo, todos os judeus. E aí o rei, quando soube disso, ficou com tanta raiva, porque sua esposa, a rainha Esté, também era uma judeia, não é mesmo? E como que ele poderia fazer? Porque o decreto era para todos. Até mesmo a rainha Esté era judeia, então ela também, por causa desse decreto, ela poderia ser enforcada também. Mas ele, antigamente, quando o rei ele dava um decreto, ele não poderia voltar atrás. A rainha Esté então pediu para que o povo os judeus, eles se defendesse nesse dia que foi decretado para que todos os judeus fossem enforcados. E assim ele fez para que todos eles se defendessem. Mas sabe o que aconteceu, criança? Quando o rei soube que foi Amã que induziu ele a fazer esse decreto, ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Então Deus deu um livramento a Mardoqueu e todo o povo, porque a rainha Esté, ela ouviu os conselhos de Mardoqueu e ela livrou todo o seu povo da morte, da sentença de morte. Crianças, vocês viram, não é mesmo? Como que Deus é maravilhoso e nos abençoa quando nós ouvimos os conselhos
de Deus, os conselhos das pessoas que amamos, da mamãe, do papai, e que neste dia você saia daqui convicto, pensando, nossa, eu assim como a Rainha Esther ouvi os conselhos de Mardoqueu, eu também vou ouvir os conselhos da mamãe, do papai e todas as pessoas que nos querem o nosso bem, porque através disso o Senhor vai abençoar você, a sua casa, você será próspero, abençoado, assim como a Rainha Esther foi, porque ouviu os conselhos de Mardoqueu. Amém? Eu espero que essa ministração venha entrar no seu coração e que você seja tão abençoado como Esther foi, porque ela ouviu os conselhos de Mardoqueu. E eu fico por aqui, morrendo de saudade, esperando a próxima escola bíblica dominical, onde nós vamos estar juntinho. Eu vou estar fazendo a oração final. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Deus, porque com essa ministração nós aprendemos, Pai, que devemos seguir os conselhos, Senhor, das pessoas que nos amam, das pessoas, meu Pai, que nos gostam de nós, Senhor. Assim como o Senhor, que nos dá tanto conselho aqui na Tua Palavra, Pai. Desde que o Senhor possa abençoar cada criança que está assistindo esse vídeo, assim também, meu Pai, como seus pais e todos os adultos que também que estiverem assistindo, que o Senhor possa os abençoar e que eles possam levar, meu Pai, esse ensinamento para as suas vidas, Pai. Não só como ouvinte, mas como praticante da Tua Palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor.